Amém, queridos. Um bom dia a todos, um bom domingo. Como é bom nós estarmos novamente reunidos na presença do Senhor. Queridos, eu estava preparando essa palavra ontem à noite, e como sempre, quando eu preparo a palavra, eu não sei de vocês, mas sempre vem alguns pensamentos dizendo: será que é isso mesmo? Será que é essa a vontade do Senhor? E logo cedo, quando eu vi aquelas mensagens de entrada da pastora Cida, tudo o que eu vou falar, ela já colocou no WhatsApp dela. Então, eu queria que hoje a gente entendesse um pouquinho o que é confiar no Senhor e deixar a nossa fé agir, mas agir verdadeiramente. E para isso eu queria que a gente abrisse em Provérbios 3, um provérbio bem conhecido, e eu queria que nós pudéssemos ler juntos Provérbios 3, do versículo 5 e o versículo 6. Amém? Eu vou ler na tradução que eu gosto muito, que é NBVP, uma tradução que eu acho muito boa da Bíblia. E lá em Provérbios 3, do versículo 5 ao 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Amém, queridos? Quando eu estava preparando, que nem eu falei para vocês essa palavra ontem, eu me deparei com uma verdade, pelo menos para mim, e que eu muitas vezes não consigo enxergar quando eu estou passando no meio de uma tribulação. Eu cheguei à conclusão que não importa o que nós estamos enfrentando, não importa o momento em que nós estamos enfrentando, ou não importa o que nós vamos enfrentar, Deus já nos capacitou a enfrentar o que for. E muitas vezes nós esquecemos disso. Deus já derramou em nós a fé e a confiança que nós precisamos, e principalmente a certeza que não estamos sozinhos nessas situações. Só que quando nós olhamos para isso, muitas vezes isso não parece suficiente. Não parece suficiente para que nós possamos enfrentar o que nós estamos enfrentando e muitas vezes para enfrentar aquilo que vem pela nossa frente. E não parece suficiente porque nós precisamos entender que a nossa fé, aquilo que nós cremos, não pode ser baseada na situação em que nós estamos enfrentando. Ou não pode ser baseada também na forma como nós nos sentimos na situação em que nós enfrentamos. A fé vai muito além disso, queridos. A fé é uma coisa muito maior do que simplesmente a nossa sensação que temos quando estamos passando por alguma situação. O inimigo, ele nos faz pensar e ele luta muito na nossa mente, para que nós acreditemos que muitas vezes estamos sem saídas, que somos fracos, que não temos recursos, que vamos falhar. E é contra isso, muitas vezes, que nós precisamos lutar. Tudo que ele fala nesse sentido é mentira. São mentiras que se levantam sobre nós. E o pior é que muitas vezes nós deixamos nos abater por essas mentiras. Nós damos créditos a ela. Nós achamos que a situação é maior, nós achamos que o momento que nós estamos passando é verdadeiramente triste, e nós acreditamos em mentiras que vêm sobre as nossas vidas. Porém, deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Deus tem uma visão completamente diferente de nós. Deus nos vê através dos olhos do seu amor. Deus olha para nós e nos vê quem nós podemos ser em Cristo. Ele não vê quem nós somos, mas ele vê quem nós podemos ser e o que nós podemos fazer. Queridos, como seria bom se nós conseguíssemos ter essa visão que Deus tem de cada um de nós. Deus não nos enxerga como nós estamos no momento, mas ele enxerga além de nós. Ele enxerga todo o nosso potencial, coisas que não vemos e muitas vezes nem quem está do nosso lado consegue ver. Ou, e eu vou falar pelo meu caso, coisas que muitas vezes a minha esposa vê e que eu não vejo. E às vezes eu tomo uns tapão na cabeça para poder ir andar em frente. Queridos, nós precisamos começar a nos ver como Deus nos vê. Nós precisamos começar a enxergar a nós mesmos com os olhos de Deus.
Porque quando nós conseguimos atingir esse estado, nós vamos ter extraordinárias vitórias na presença do Senhor. Vejam, Paulo, na toda a ousadia que ele tinha, ele conseguia dizer que ele, com Cristo, é mais do que vencedor em todas as coisas. Porque ele não se enxergava nas suas limitações. Ele não se enxergava nas situações que se levantavam sobre a vida dele. Mas ele conseguia dizer que em todas as situações que ele passava, e depois vocês vejam lá que as situações não eram agradáveis, porque ele dizia que ele foi açoitado, ele dizia que ele teve naufrágio, ele disse uma série de coisas, foi apedrejado, foi dado como morto, e ele diz mesmo assim, em todas essas situações, eu fui mais do que vencedor. Porque ele não se enxergava com os seus limites naturais. Ele conseguia ter a visão que Deus tinha dele. E é isso que nós precisamos buscar, queridos. Mas para isso tem uma situação muito importante. Para que nós nos vejamos com os olhos de Deus, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos ter a fé que Deus nos olha a si mesmo. Nós precisamos entender o mover de Deus sobre as nossas vidas. Não basta só ficar ouvindo. Nós temos que verdadeiramente acreditar, queridos. Nós somos filhos de Deus e Deus nos ama. Mas só que muitas vezes nós deixamos de nos envolver pelas circunstâncias e vamos aos poucos perdendo o foco. E é nesse momento que a confiança tem que estar em ação. Nós temos que confiar, nós temos que ter fé para avançar e superar os desafios que se levantam à nossa frente. Queridos, a fé, ela não funciona se nós não entendemos que ela é muito mais que um pensamento positivo. Fé não é um pensamento positivo. Fé é a certeza que Deus é conosco. Fé é a certeza que nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. Há uma diferença muito grande. E muitas vezes eu pego cristãos que ficam navegando sobre ventos de doutrina, como diz o apóstolo Paulo, porque eles tentam fazer da fé um pensamento positivo. E não é isso. Há uma diferença muito grande. Fé, a firme certeza, é uma confiança inabalável, é uma certeza absoluta de que Deus é Deus e que Ele tem o melhor para mim. Agora, a fé depende de nós exercitarmos essa confiança. Queridos, Deus quer de nós corações que acreditem em sua palavra e na sua promessa. O primeiro mandamento não diz isso, que a gente deve acreditar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Isso é confiança, querido, é acreditar mesmo. Quantas e quantas vezes, ao longo de caminhos que nós andamos e que nós precisávamos da presença do Senhor, o Senhor já nos surpreendeu pelo seu mover sobre nós. O Senhor já fez coisas que nós não acreditávamos que Ele faria. Ele já nos tirou de situações que a gente não imaginava que nós pudéssemos sair. Agora, se tantas vezes nós somos surpreendidos de maneira tão positiva pelo Senhor, por que quando situações se levantam, nós achamos que não temos mais solução? Por que quando ocorre uma situação, nós nos sentimos tão fracos e ficamos tão abalados? Certo, querido, nós somos seres humanos. E muitas vezes essas situações nos deixam abalados. Porém, se nós fizermos da confiança um exercício diário, uma rotina no nosso viver, isso vai entrando dentro de nós e cada vez menos as situações vão nos afetando. E é isso que nós precisamos exercitar, é essa confiança. Voltando um pouquinho no texto que nós começamos, lá em Provérbios 3, do versículo 5 a 6, eu vou ler ele de novo, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos e você andará no caminho certo. Eu queria essa manhã refletir com vocês sobre 4 pontos que eu destaquei desse texto. 4 pontos, para que nós entendamos o que significa esse versículo para nós e como nós podemos andar nessa confiança. O primeiro ponto que esses versículos falam é que Deus quer que
confiemos. Mas vamos entender o que significa confiar. Eu peguei uma definição do dicionário. Confiar significa pôr sobre a guarda de alguém algo que acreditamos ser precioso. Querido, existe algo mais precioso que nossa vida. E confiar significa colocar nossa vida na mão do Senhor. Uma outra definição diz entregar a alguém a responsabilidade de um trabalho ou de uma missão. Se eu confio em Deus, eu confio que a missão que Ele me deu para cumprir, Ele vai me capacitar, Ele vai me preparar, Ele vai me dar as condições para que eu faça. E uma terceira definição de confiança, acreditar na sinceridade e nas boas intenções de alguém. Isso, para mim, é um ponto que eu destaco. Queridos, nós não podemos ir a Deus, não podemos buscar em Deus, se nós não acreditarmos no amor ágape que Ele tem por nós. Esse amor ágape expressa uma sinceridade e uma boa intenção muito além do que nós entendemos. Nós não conseguimos entender a expressão do amor ágape de Deus, mas nós precisamos acreditar na sinceridade desse amor. Isso faz a diferença. Quando nós confiamos, nós entregamos totalmente a nossa vida a esse alguém. Ou seja, Deus, no começo desses versículos de Provérbios, ele diz, confia em mim, entregue sua vida para mim. E aí vem uma primeira pergunta que Deus fez para mim e que eu repasso para nós. Mas será que nós temos verdadeiramente confiado? Confiado a ponto de entregar a nossa vida, de entregar a nossa responsabilidade, de entregar aquilo que nós temos de mais precioso? Será que quando as coisas começam a sair do nosso controle, nós começamos a fazer as coisas do nosso jeito? Ou será que nós mantemos a confiança de que Deus continua no controle de todas as coisas? Queridos, quantas vezes os meus pensamentos me traem? E no meio da dificuldade, eu deixo de orar. Eu deixo de buscar a estratégia de Deus e começo a traçar estratégias que eu tenho para resolver a situação. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. E muitas vezes eu ouço pessoas falando, não, mas Deus me deu sabedoria, Deus me deu conhecimento, Deus me deu experiências para que eu lide com as coisas. Perfeito. Eu não estou dizendo para nós sermos relapsos com relação às situações que se levantam contra nós. Nós temos que agir, sim, e buscar as soluções. Porém, jamais podemos esquecer de quem somos, queridos. E devemos lembrar da confiança que precisamos exercitar. Deus é conosco em todo o tempo, Ele está junto de nós. Confiar é ter a certeza que não estamos sozinhos. Eu separei alguns versículos que mostram como Deus, através da palavra, diz para nós, confie em mim. Querem ver só? A palavra diz que Deus é conosco o tempo todo. Lá em Josué 1:9, a palavra diz assim, digo e repito, é Deus falando, digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo, e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, onde você estiver. Queridos, Deus está conosco onde nós estivermos. Vocês querem uma outra coisa? Em qualquer caminho que andemos, Ele está junto de nós. Salmo 23:4 diz assim, mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Se não bastasse Ele estar sempre conosco e estar em todos os caminhos, sabe o que mais diz a palavra? Que Ele é nosso abrigo. Salmo 91:9 diz assim, tudo isso acontecerá porque você disse, o Senhor é a minha proteção, o Altíssimo é a minha morada segura. Queridos, nós precisamos dizer que o Senhor é a nossa proteção e é a nossa morada segura. Mas muitas vezes nós estamos precisando de algo. Não se preocupe, Deus também é a provisão de tudo aquilo que nós precisamos. Lá em Mateus 6, do versículo 30 ao 31, do 30 ao 33, diz assim, se Deus cuida tão maravilhosamente das flores que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai cuidar de você?
com toda certeza, gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida ou com a roupa. Não sejam como os pagãos, pois ele é que tem intenso interesse nessas coisas. Mas o Pai Celeste sabe muito bem o que vocês precisam. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e ele dará a vocês todas as coisas. E o 34 termina assim: portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a carga de cada dia. Mas se tudo isso que eu li não bastasse para te fazer confiar no Senhor, veja o que o salmista escreve no Salmo 37, versículo 5. Ele diz assim: deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração e ele fará o que for necessário. Queridos, confiar é uma decisão nossa. Vocês viram o salmista escrevendo para nós? Deixe nas mãos do Senhor. Deixar é uma decisão nossa. Nós deixamos as coisas na mão do Senhor. E aí, quando nós decidimos confiar, nós dizemos a Deus que nós temos a certeza que Ele é conosco, que Ele é a nossa provisão, que Ele é o nosso abrigo, que Ele é o caminho seguro e que não importa a situação que nós vamos passar, Ele estará conosco. O primeiro ponto que eu vejo nesse provérbio, queridos, é confiar. O segundo ponto, que eu achei muito interessante quando eu estava estudando e preparando. O segundo ponto diz: não devemos nos estribar no nosso próprio conhecimento. Eu fiquei pensando, o que significa isso? Significa que eu não posso me apoiar naquilo que eu conheço, na minha inteligência, em tudo aquilo que eu aprendi da minha vida? Não, queridos, não é nada disso. Deus não pede que no meio das situações a gente esqueça a nossa experiência, que a gente deixe de lado tudo que nós passamos, que eu arriscaria até dizer que não, eu vou ficar com a mente livre para ver o que Deus faz. Não é assim. Deus nos capacitou, Deus nos permitiu termos conhecimento, termos experiência. Então, o que significa não se apoiar no meu próprio conhecimento? Significa que quando nós nos deparamos com uma situação, mesmo que a gente já tenha passado por algo similar, sabe qual a primeira atitude que a gente tem que fazer? Orar. Pedir a Deus sabedoria no meio daquela situação. Pedir a Deus que revele se há algum caminho oculto no meio daquela situação, para que a gente não seja pego de surpresa. E, queridos, muitas vezes nós não fazemos, eu não sei de vocês, mas muitas vezes eu me vejo em situação e eu digo, opa, isso é igual o que aconteceu lá para trás, então eu vou agir do mesmo jeito. Que tristeza! Quando eu estou passando pela situação é que eu percebo que as decisões estão erradas. Nós precisamos orar, é isso que Deus fala. Deus não fala para nós esquecermos o que nós temos, os recursos que Ele já nos deu, a cultura que Ele já colocou em nós, a inteligência que Ele já colocou em nós. Ele não pede para a gente esquecer nada disso, Ele só pede o seguinte: converse comigo no meio da situação. E tenha a certeza que eu lhe darei caminhos melhores. Caminhos melhores que você usará os recursos que eu te dei para passar por eles. Querem um bom exemplo disso, queridos? Querem um exemplo que eu acho fantástico? Todos nós conhecemos a história de Davi. Davi era um guerreiro fantástico. A palavra mesmo diz que quando Davi começa a se destacar no exército de Saul, diz que Saul matava 1000, Davi matava 10.000. Davi havia sido capacitado pelo Senhor para ter estratégias de guerra. Davi foi capacitado pelo Senhor para ser um guerreiro. Porém, queridos, ele jamais se fiava, confiava e se apoiava naquilo que ele tinha. Porque a palavra diz que todas as batalhas que ele ia participar, ele orava antes de entrar na batalha. E ele seguia a estratégia de Deus. Querem um exemplo bem claro disso? Lá em 1 Samuel, versículo 29, capítulo 29, perdão, depois vocês leiam o capítulo 29 e o capítulo 30, eu vou falar deles na sequência.
Davi está com seus homens servindo ao reino dos filisteus. Vocês sabem disso, ele estava fugindo de Saul, ele vai para a Filisteia e se oferece como mercenário ao rei filisteu. Só que num determinado momento, o rei filisteu resolve começar uma guerra com Israel. E ele acha prudentemente que ele deve dispensar Davi, porque ele diz, se eu continuar com Davi no meio da batalha, se ele ver os israelenses perdendo, ele é capaz de se levantar contra o próprio exército filisteu, e Davi é um guerreiro muito feroz. Os inimigos sabiam que Davi era um guerreiro feroz. Os inimigos sabiam que Davi era um grande estrategista. E por causa disso, o rei filisteu o dispensa. E lá em 1 Samuel 30 diz que quando ele chega na cidade dele, ele vê toda a cidade destruída. E todo o povo que ele tinha na cidade, as mulheres, crianças e os velhos, tinham sido sequestrados, tinham sido levados pelos amalequitas, bem como tudo aquilo que ele tinha guardado ao longo do tempo. Queridos, Davi, um líder, ele poderia nesse momento ter se levantado, ter feito um discurso empolgado, e ele saberia empolgar os seus homens, e poderia ter começado a correr atrás dos amalequitas. Provavelmente alguns de nós faria isso. Deus já me capacitou, e se eu estou no meio dessa prova, deixa eu resolver essa prova com aquilo que Deus me capacitou. Mas sabe o que Davi faz no meio dessa tribulação, no meio dessa situação? Ele chora e ora na presença do Senhor. Os homens dele chegam a querer apedrejá-lo, mas ele não liga. Ele não liga se ele, como líder, está chorando aos pés do Senhor. E pede ao Senhor a direção. E o Senhor responde a ele, pode ir atrás deles, porque eu não só darei vitória, como você recuperará tudo o que você perdeu. E ainda depois vocês leiam lá, Deus diz a ele, você não perderá um só dos seus homens. Queridos, isso é não se estribar no seu próprio conhecimento. Davi tinha todas as condições como um guerreiro, como um general, como um estrategista, como um homem que virou rei, de fazer um discurso super empolgado, motivar os seus homens e correr atrás daqueles amalequitas. Mas ele preferiu pedir a direção a Deus. Querem um exemplo de um homenzão de Deus que não fez isso e arrumou uma tremenda encrenca? Josué. Josué tinha acabado de derrotar Jericó. Josué tinha acabado de ter uma vitória enorme, obedecendo ao Senhor. Vocês conhecem a história. Os muros caíram depois que ele obedeceu, ele venceu a cidade de Jericó, ele destruiu tudo que era da cidade de Jericó. E passa pouco tempo dessa vitória, aparece um grupo de pessoas de uma cidade chamada Gibeon, todos eles maltrapilhos, com pães embolorados, fazendo cara de coitado, e vão conversar com Josué, contando uma história, que eles eram de uma cidade coitadinha e não sei o quê. E Josué, apoiado no seu conhecimento de líder, apoiado no seu conhecimento de quem teve uma tremenda vitória, não ora ao Senhor e faz uma aliança com essa cidade. E quando ele descobre, ele tinha sido enganado. Queridos, dois exemplos de dois tremendos homens de Deus. Josué foi escolhido para levar o povo à conquista da terra prometida. E ele não orou. Confiou no seu próprio conhecimento, confiou que ele não precisava ir à presença de Deus. Afinal de contas, ele tinha feito uma grande vitória, ele era um grande general, ele era um comandante do exército de Deus. Para que eu vou atrapalhar Deus com os meus questionamentos? E foi enganado. Nós precisamos orar, não podemos nos estribar, nos apoiar no nosso próprio conhecimento. Nosso próprio conhecimento nos trai. A palavra diz que enganoso é o coração do homem. Nós somos enganados por nós mesmos. Por isso que Deus fala, não confie no seu próprio conhecimento, ore. Eu vou deixar usar o que eu te dei. Você vai usar o que você tem. Você vai usar os dons e talentos que eu te dei, mas vai usá-los de uma maneira muito mais produtiva. Você não vai ser enganado. Você vai ter uma estratégia boa, perfeita e agradável. O terceiro ponto que eu vejo nesse provérbio, queridos, é que nós devemos reconhecer a Deus em todas as situações.
Nós devemos sempre reconhecer a mão de Deus em tudo aquilo que acontece conosco. Nós devemos entender que a vontade de Deus está sobre nós em todas as situações. E que quando nós passamos por uma situação que julgamos adversa, nós vamos sair dela muito mais forte do que nós entramos. Porque nós vamos ter passado por essa situação com o apoio do Senhor. E isso vai nos fazer sair mais maduros, mais fortes, com muito mais entendimento de quem é Deus. Quando a situação se encerrar, queridos, e ela se encerra, porque não existem desertos duradouros, nós vamos ter lá na frente desenvolvido uma comunhão maior. Nós teremos exercido, de fato, a confiança no Senhor. E essa confiança passa a fazer parte de nós. Nós temos que reconhecer que Deus sempre tem o melhor para nós. E quando nós nos achamos sozinhos, nós temos que entender que Ele sempre está junto conosco. Querem um exemplo bíblico? Jó. Jó, várias vezes durante a palavra dele diz isso, durante a história dele. Várias vezes Jó é confrontado com a situação que ele está enfrentando. E várias vezes ele responde como uma pessoa que tem absoluta confiança em Deus. Lá em Jó 1, é a primeira vez que ele é confrontado. Jó 1, versículo 20 e 21, isso acontece logo depois que ele recebe a notícia que tudo que ele tinha foi perdido, que os filhos morreram, que ele saiu de uma riqueza enorme para uma pobreza imediata. E o versículo 20 diz, ao ouvir isso, Jó se levantou, cheio de tristeza, rasgou o manto e rapou a cabeça. Queridos, acho que até esse momento eu teria feito que nem Jó. Eu fico pensando se daqui para frente eu teria feito igual ele. Porque a palavra diz, depois ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu vou partir. O Senhor me deu, o Senhor tomou de volta. Louvado seja o Senhor. Como eu falei para vocês, queridos, acho que a primeira parte eu faria com toda certeza. Ficaria triste, ficaria contrito, rasgaria minha roupa, falaria um monte de coisa, mas essa segunda parte, só quem tem muita confiança no Senhor, só quem verdadeiramente conhece o Senhor, só quem sabe que nós só passamos pelas coisas com a permissão dele. Que exercício de fé, queridos. Mas tem um momento um pouco mais à frente, que a mulher de Jó, e eu não vou entrar aqui porque eu já vi tanta pregação a respeito da mulher de Jó e eu tenho uma visão diferente, qualquer dia a gente fala sobre ela. Mas eu vejo a mulher de Jó olhando para ele, passando por todo o sofrimento, que não bastasse ele ter perdido tudo, vocês conhecem a história, ele cai numa doença que era insuportável, a ponto dele ter que sair de casa e ficar sentado em cinzas para ver se aplacava as coceiras que ele sentia. E ele está no meio desse sofrimento, e a mulher dele provavelmente vendo aquele sofrimento e dizendo, Jó, você era um homem tão bom, por que você está passando por isso? Talvez você tenha feito alguma coisa para Deus, olha, amaldiçoa tudo e morre para você ver se você sossega. E ela fala isso lá em Jó 2, no versículo 9, ela diz assim, então a esposa de Jó, revoltada, exclamou, você ainda continua sendo íntegro, o melhor que você pode fazer é amaldiçoar Deus e morrer. E olha como Jó responde. Mas Jó respondeu, o que você está falando é loucura. Já recebemos tantas coisas boas de Deus, por que não receber o mal? E a palavra continua dizendo, mesmo diante de todo esse sofrimento, Jó não pecou, nem disse uma palavra má contra Deus. Queridos, isso é confiança. Jó reconhecia Deus em todas as situações. Quando os amigos dele começam a dizer a ele, mas Jó, você está sofrendo porque você pecou, você está sofrendo porque você fez alguma bobagem, você está sofrendo porque você merece esse sofrimento. Jó se levanta no meio dos amigos e diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e ao seu tempo ele se levantará sobre a minha vida. Querido, isso é confiança. Isso é confiança. E o livro de Jó ainda me mostra que quando ele começa a fraquejar na confiança dele, que ele começa a reclamar um pouco de tudo que estava acontecendo, Deus vem até ele
e tem uma conversa com ele. Chamar aquilo de conversa é brincadeira. Ele tem um diálogo, um monólogo com Jó. Ele vira para Jó e fala: agora você fica quieto. Eu vou falar e você me escuta. E Deus mostra para Jó quem ele é, não o que ele pode fazer. Mostra para Jó quem ele é. E o livro de Jó termina, sabe como, queridos? Com Jó dizendo a Deus: antes eu conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho comunhão com o Senhor. Agora eu entendo quem é o Senhor. E sabe, queridos, quando eu ouço esse discurso de Jó, eu tenho clara certeza que Jó estava dizendo a Deus: se o Senhor quiser me manter nessa situação, ótimo. Se o Senhor quiser que eu continue assim, ótimo. O que me importa é que o Senhor nunca mais se afaste de mim. Que eu nunca mais só ouça sobre o Senhor. Que o Senhor continue presente na minha vida. E sabe o que Deus faz? A palavra diz que quando Jó tem esse conhecimento, a doença dele cessa. E Deus multiplica tudo que Jó tinha. E se ele já era um homem rico, depois dessa experiência ele fica muito mais rico. Porque ele reconheceu quem é Deus. Ele reconheceu que Deus era no caminho dele. E ele reconheceu que Deus andava junto com ele. Ou que ele andava junto com Deus. Queridos, nós precisamos reconhecer a Deus em todo momento. E o quarto ponto, queridos, e nós já vamos para o encerramento, é Deus quem endireita os nossos caminhos. É Deus quem nos conduz pelos caminhos corretos. Queridos, é Ele que nos faz andar da forma correta nas situações que nós passamos. Muitas vezes nós não entendemos esses caminhos de Deus. Sabe por quê? Porque nós queremos algo e Deus não quer. Ou porque nós queremos agora e agora diz que Deus não é tempo. E aí nós ficamos andando por caminhos errados. Começamos a pegar atalhos. Nós começamos nessa queda de braço. Deus, eu quero e quero agora. Deus, não é bem isso que eu quero. E nessa queda de braço, sabe o que acontece? Nós vamos perder sempre, queridos. Não tem como nós ganharmos essa queda de braço de Deus. Porque os planos de Deus vão se cumprir sobre as nossas vidas. Eu profetizo sobre vocês. Os planos de Deus se cumprirão sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos entender que para isso precisamos andar nos caminhos que Ele quer que nós andemos. Quando nós entendemos os caminhos do Senhor, nós vamos permitir que Ele nos conduza e use essa condução que Ele vai fazer para transformar a nossa vida. E a nossa vida transformada vai transformar a vida de outras pessoas. E nós nos deixaremos ser usados por Deus. Queridos, porém, quando nós insistimos em andar nos nossos caminhos e percebemos que não atingimos o que queremos, isso também é uma experiência. A experiência de andar por caminhos errados nos mostram, principalmente, qual é a excelência dos caminhos de Deus para a nossa vida. E aí nós percebemos como é bom andar ao lado dele. O problema é que muitas vezes, quando nós queremos andar pelos nossos caminhos, nós começamos a nos afastar cada vez mais da direção de Deus. E aí, queridos, nós precisamos voltar ao caminho do Senhor. E a Bíblia nos diz que só há um caminho perfeito para chegarmos na presença do Senhor. Lá em João 4:6, a palavra diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Jesus é o nosso caminho, queridos. Jesus é o caminho pelo qual nós devemos andar. A palavra diz várias e várias vezes que se nós temos comunhão com Jesus, nós temos comunhão com o Pai. Se nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos no Pai. Nós precisamos saber que esse é o caminho verdadeiro para a nossa vida, queridos. Através de Jesus, nós vamos fazer tudo o que está em Provérbios 3. Porque através de Jesus, nós vamos exercitar nossa confiança em Deus. Nós vamos buscar a Deus sempre em todas as situações, sem se apoiar no nosso conhecimento. E Jesus é exemplo para nós, queridos, porque a palavra diz que ele orava todos os dias. Ele buscava a presença do Pai.
ele buscava a direção do Pai. Na hora que ele vai escolher os discípulos, ele já andava com eles há algum tempo, ele já conhecia cada um deles. Mas a palavra me diz que quando ele teve que escolher os 12 que eram mais próximos, sabe o que ele fez? Ele não se apoiou no conhecimento, ele não se apoiou naquilo que ele tinha. Ele orou a Deus e perguntou: Pai, quem são os 12? E o Pai disse a ele quem são os 12. Queridos, vocês querem exemplo melhor para nós? Jesus ora pedindo direção. Jesus sabia o que era o mover de Deus na vida dele. Porque ele disse aos discípulos, quando ele está lá conversando com a mulher samaritana, e ele está pregando e está trazendo grande salvação àquela cidade. Os discípulos acham que ele está com fome. E ele diz, sim, eu tenho fome. Mas a minha fome não é a fome de vocês. A minha fome é a fome de fazer a vontade do Pai. Queridos, Jesus é o nosso modelo. Jesus reflete toda a palavra. Jesus é a própria palavra. E se nós temos confiança em Jesus, tudo isso que eu li de Provérbios 3 tem que estar intrínseco dentro de nós. Tem que fazer parte de nós. Tem que fazer parte daquilo que nós pensamos, de como nós agimos. E nessa manhã, queridos, eu queria fazer uma pergunta para nós. Como anda a nossa fé para colocar em prática o que está escrito em Provérbios 3? Como anda a nossa confiança no Senhor? Como anda os nossos pensamentos quando estamos de frente de uma situação? Será que nós pensamos que somos capazes de resolver a situação sem orar? Ou nós oramos a Deus pedindo direção, pedindo que use-nos da forma como Ele nos capacitou? Será que nós entendemos o mover de Deus sobre as nossas vidas e tornamos o nosso caminho mais suave e não ficamos nos debatendo no meio das situações? Será que nós temos a certeza que Deus tem o melhor para cada um de nós? Que Jesus já disse que tem o melhor para cada um de nós? Eu queria que nós refletíssemos essa manhã. E eu queria que nós pudéssemos orar nessa manhã. E se algum de nós tem falta de alguma dessas coisas, a palavra diz que se nós precisamos de sabedoria, nós devíamos pedir. Agora, tem uma condição nesse pedido. Nós devemos pedir com a certeza que vamos receber. Então, eu quero desafiá-los a que nós possamos orar. A que nós possamos orar pedindo a Deus que, se precisamos de mais fé, de mais confiança, que aumente a nossa fé. Queridos, os discípulos fizeram isso. Eles estavam numa situação que Jesus chama eles de homem de pequena fé. E eles iram para Jesus e dizem, Jesus, somos mesmo homens de pequena fé, aumenta a nossa fé. Você precisa de fé? Peça fé ao Senhor. Você precisa confiar mais? Peça confiança ao Senhor. Você ainda se estriba, se apoia no seu próprio conhecimento para tomar uma decisão? Experimente começar a orar a Deus antes de tomar a decisão. Experimente orar e pedir ao Senhor que venha com a decisão mais sábia sobre a sua vida. Queridos, nós ainda temos dificuldade de entender o mover de Deus, ficamos relutando, ficamos nos debatendo muitas vezes quando acontece. Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos oriente, para que nós possamos entender o mover dele junto conosco. E vamos entender que Jesus é o caminho verdadeiro. Se nós queremos que a nossa vida seja endireitada, que nossos caminhos andem da forma como a palavra diz, endireita as nossas veredas, Jesus é quem endireita as nossas veredas. E é nele que nós temos que colocar toda essa confiança. Podemos orar, queridos? Podemos clamar a Deus que traga essa sabedoria sobre as nossas vidas? Eu queria orar com vocês. Baixe sua cabeça. Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos entrar em Tua presença, te agradecendo, porque quando nós somos exortados, sabemos que isso é para o nosso bem. Porque a palavra diz que o Senhor exorta aqueles que o Senhor ama, o Senhor corrige aqueles que o Senhor ama. Então, Senhor, se alguma coisa dessa palavra falta em nós,
se nós não temos exercitado a confiança que deveríamos ter no Senhor, se nós ainda nos apoiamos no nosso entendimento nas decisões que nós tomamos, se nós temos dificuldade de ver o seu agir sobre as nossas vidas, nas situações boas e nas situações ruins, se nós ainda andamos por caminhos errados, nós pedimos perdão, Senhor, e pedimos que o Senhor nos conserte. Pedimos que o teu Santo Espírito venha sobre as nossas vidas e nos mostre que confiança é a certeza que nós devemos ter no Senhor, no seu agir, no seu prometer, na busca pela sua face, como diz a palavra, na busca pelo seu reino em primeiro lugar. Pai, nós queremos colocar todas as situações nas suas mãos. Não queremos mais, Senhor, tomarmos decisão através daquilo que pensamos ou das nossas experiências, mas ensina-nos como é bom orar antes de uma situação e permitir que o teu Santo Espírito ministre ao nosso coração qual o melhor caminho. Senhor, que nós possamos, sobre todas as situações, reconhecer o Senhor junto de nós, reconhecer que é a sua vontade que nos faz passar pelas situações, para que nós saiamos dela mais fortes, mais maduros, com mais comunhão. Senhor, e aumenta a nossa fé em Jesus, que nós possamos reconhecer que Jesus é o nosso Senhor. Jesus é aquele que é o caminho e que nos leva na direção do Senhor. Pai, nessa manhã, eu coloco a mim e meus irmãos no seu altar e peço que o Senhor esteja tratando o nosso coração e que nós saiamos daqui transformados, para entendermos qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor nos ouve, eu sei que o Senhor ouve as nossas orações e se move para trazer a tua vontade sobre nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém